gente vai falar sobre as descolonizações tardias, né, que são da África e da Ásia, principalmente. E elas são oriundas, né, do enfraquecimento europeu que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, é resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Essas metrópoles coloniais, elas não conseguem mais manter suas áreas de influência sobre as suas colônias na África e na Ásia. E apesar da intervenção norte-americana, né, em áreas chaves do mundo para conter a influência da União Soviética, esses países eles lutaram, né? Eles vão obter sua independência. Eu não sei se isso ainda cai muito no Enem, mas é importante para a gente entender o contexto, vários contextos, principalmente pra gente entender porque é que esses países assim sofrem bastante, esses países que tiveram sua descolonização bem tardiamente. Então vamos falar principalmente aqui da Ásia e da África. E semana passada a gente falou sobre a América Latina, né? E aí vocês tiveram uma base, então é mais ou menos isso. Então, assim, por um lado, a Guerra Fria, ela significou... Eu não falei de Guerra Fria ainda, mas eu vou falar. Se por um lado a Guerra Fria, ela significou a inexistência de um conflito direto entre as superpotências, por outro, ela disputa, né, entre elas por áreas de influência em todo o mundo e se dá de forma intensa, né, essa disputa pelo mundo. E esse foi esse motivo que fez as ex-colônias africanas e asiáticas, transformadas em países independentes, um grande palco de guerra. Que aí todo mundo queria conquistar o apoio, né, desses países. Então, entre as décadas de 1950 e 1960, mais de 40 países africanos e asiáticos eles conseguiram a independência, o que é reflexo da decadência europeia, no apoio, né, das Nações Unidas e dos interesses dos Estados Unidos e da União Soviética. Porque com a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética tinham interesse na independência dos países, porque queriam países independentes apoiando eles. Então, na União Soviética surgiu... isso era necessidade da União Soviética dos Estados Unidos, né? E aí com isso surgiam as nações do chamado Terceiro Mundo, capitalistas ou socialistas, né? Embora todas com um passado colonial e tendo sido vítimas de exploração econômica externa. Então esse grupo também tem a gente, né? A América Latina faz parte desse Terceiro Mundo, porque foi colonizado, não foi colonização, não foi uma colônia de povoamento, foi de exploração, né? Enfim, em 1955, a Conferência de Bandung, na Indonésia, ela discutiu os problemas do Terceiro Mundo e ela reuniu 29 nações africanas e asiáticas e foram declarados, né, o apoio às lutas anticoloniais e o combate ao racismo. Eles procuram também uma posição alternativa à bipolarização mundial entre Estados Unidos e União Soviética, que foi conhecido como um não alinhamento, que eles buscavam uma alternativa. E aí na Ásia, né, no continente asiático, um dos processos de independência mais importantes, ele foi o que aconteceu na Índia, né? O domínio britânico no século XIX, ele ampliou os negócios com os indianos, seguido pela construção de ferrovias, sistemas administrativos e educacionais no estilo ocidental, né? E a partir da abertura do canal de Suez em 1869 até o final de 1920, o comércio exterior indiano ele cresceu 7 vezes mais. Tanto que a China era uma importante rota, ou a Índia era uma importante rota comercial, tá, gente? E mesmo assim, diante do aumento populacional entre 1881 e 1931, a população cresceu 253 milhões, tipo, de 253 milhões para 352 milhões. Um crescimento, assim, de 100 milhões de pessoas em 50 anos. E a sujeição aos britânicos não houve uma alteração na situação geral da pobreza, né? Alimentando a conscientização e a identidade indiana, que ficou indignada porque era basicamente quem financiava o mercado inglês e eles sofriam muito, isso não era justo. Então esse processo ele teve ligado à formação do Partido do Congresso pelos hindus em 1885 e a Liga Muçulmana, que era organizada pela população islâmica em 1906. E aí na década de 1920, né, Gandhi ele ganhou destaque na luta contra os ingleses, porque ele tinha um projeto de não violência e boicote aos produtos ingleses. Ele não queria mais aceitar os produtos ingleses. Então no início da década seguinte, Gandhi ele cria um movimento de desobediência civil, cuja atuação, né, resultou na sua prisão pelos ingleses, né, confirmando sua liderança e impulsionando um movimento de libertação, porque isso deixou as pessoas bravas, né, os indianos eles ficaram mais bravos porque prendeu o líder deles. Embora usassem de violência na repressão ao movimento nacionalista da Índia, os ingleses eles tentaram evitar um confronto aberto, né, porque eles tentaram evitar uma guerra total. E aí, depois de 1945, os britânicos eles não alimentavam esperanças realistas de preservar o legado imperial. Os recursos da Inglaterra estavam extremamente escassos
e os custos de manutenção, até mesmo do Império Índico, já não eram, assim, contrabalanceados por vantagens econômicas e estratégicas. Então, tipo, não compensava mais ter a Índia como colônia. Em 1913, né, as exportações destinadas ao subcontinente índico elas chegavam a quase 1/8 do total da exportação britânica, depois da Segunda Guerra Mundial, e elas apresentavam 8,3 com tendência à queda em todo o caso. Era evidente, né, que a pressão em prol da independência se tornava assim irresistível. E aí, em 1947, acabaram cedendo a independência da Índia, a independência, né, para a Índia, mantendo na medida do possível seus interesses econômicos. As divisões internas do país entre hindu e muçulmanas levaram ao surgimento de duas nações indianas, né? E também é importante citar que houve uma criação da Indochina, que era colonizada pela França, e ela foi ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E a resistência popular armada, né, à ocupação japonesa, transformou-se na luta pela libertação nacional, que depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, eles tinham um líder nacional que chamava Ho Chi Minh, e ele fundou o Viet Minh, que era um movimento pela libertação do Vietnã, que iniciou prolongada luta de guerrilhas contra a França em 1954. E aí os franceses foram derrotados na Batalha de Dien Bien Phu, aí forçando uma negociação de uma retirada francesa da Índia. Aí com isso também é interessante a gente entender que teve o início da Guerra do Vietnã, que foi um conflito que se intensificou a partir de 1965, com a intervenção maciça de tropas norte-americanas e o emprego de sofisticado armamento contra a guerrilha sul-vietnamita. Mas, ao mesmo tempo, acontecia o bombardeio em larga escala do Vietnã do Norte, acusado, né, a apoiar a guerrilha do Sul. E a impopularidade da guerra dos Estados Unidos e a dificuldade de obter uma vitória militar decisiva no campo de batalha acabaram resultando numa retirada das tropas norte-americanas do país. O Vietnã, ele basicamente ganha dos Estados Unidos nessa guerra, né? Então, finalmente, em 1975, a cidade de Saigon ela foi tomada pela guerrilha e encerrou formalmente a guerra e unificou o país, né, o Vietnã. No Oriente Médio, em 1947, ao final da Segunda Guerra Mundial, a ONU ela dividiu o território da Palestina, então, sob administração inglesa. Os dois povos eles reivindicavam o território baseado numa disputa milenar que remetiam, né, aos tempos bíblicos, submetendo os dois lados à colonização inglesa, atenuou os conflitos e, em 1948, por determinação das Nações Unidas, os ingleses eles se retiraram da região. Então, vocês estão vendo que a Inglaterra está perdendo tudo. Então, no mesmo ano foi criado o Estado de Israel, que é muito importante, tem conflitos até hoje. Os países árabes vizinhos, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria, eles saíram em defesa dos palestinos, que se consideraram prejudicados pela partida realizada pela ONU. E aí inicia-se a Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1948, que resulta na vitória de Israel na ampliação do seu território e no desencadeamento de uma permanente tensão na região. Esse conflito ele passou para a órbita da Guerra Fria, né, com apoio pelos Estados Unidos de Israel, né, o que forçou países árabes à aproximação com a União Soviética. Em 1956, o Egito era governado por Gamal Abdel e decidiu pela nacionalização do Canal de Suez, que era um meio de ligação entre o Mediterrâneo e o Índico-Pacífico. E essa iniciativa levou a França e a Inglaterra a uma intervenção armada no Egito, né, com apoio de Israel, cujas tropas tomaram toda a península e foi a Segunda Guerra Árabe-Israelense. A intervenção da ONU e o desejo das superpotências de não generalizar a guerra da região levaram à restauração da situação anterior à guerra. E em 1967, a tensão na região ela voltou a crescer e a Organização para a Libertação da Palestina ela organizava guerrilhas enquanto as tropas pacificadoras da ONU se retiravam na península de Sinai, deixando frente a frente tropas israelenses e egípcias. E aí o bloqueio dos portos israelenses pelo Egito acabou, desencadeando a Guerra dos 6 Dias, ou Terceira Guerra Árabe-Israelense. E em pouco tempo, né, tropas do Israel eles tomaram Sinai, a faixa de Gaza, e ali na fronteira da China. Com isso, tiveram várias guerras, tá? Foi um processo bem complicado. Aí, durante toda a década de 1980, eles continuam os conflitos pelo Oriente Médio, né, incluindo a ocupação israelense e do Líbano
e nas revoltas das Pedras, que eram conflitos de rua entre a população palestina e as tropas israelenses. Então, apenas na década de 1990, uma pretensa paz definitiva foi esboçada, né, na região em 1993, porque Yitzhak Rabin, que era primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, que era líder histórico da OLP, né, que é a Organização pela Libertação da Palestina, eles assinaram um acordo segundo o qual, né, a Organização da Palestina reconhecia o Estado de Israel e renunciava à violência, enquanto Israel concedia autonomia aos palestinos. Então, ao longo de 1990, continuaram ocorrendo conflitos, né, localizados entre os palestinos e os israelenses, ao mesmo tempo que se promoviam novos entendimentos e encontros de cúpula, especialmente em 1999 e 2000. Para vocês verem, é nessa época que acontece de fato assim a independência desses países. O Brasil foi independente ali no século XIX, e aqui eles estão quase no século XX, e aí eles estão ganhando sua independência, né? De 2002 a 2012, muito recente, ganharam intensidade, né, os conflitos entre palestinos e israelenses, resultando, né, em muitas mortes para os dois lados. Até hoje tem muitos conflitos lá. Os palestinos por meio de contínuos atentados suicidas e lançamentos de mísseis. Os atentados suicidas, no caso, seriam os homens-bombas, né? E Israel respondendo com medidas militares. E eles comprometiam o encaminhamento do processo de pacificação regional depois da morte de Yasser Arafat, que era um cara que lutava pela paz, né? E o novo líder palestino e presidente da Autoridade Nacional Palestina passou a ser moderado e retomou as negociações com o primeiro-ministro israelense até 2012. Foram feitos vários ensaios de entendimento, seguidos de violentas confrontações com inúmeras vítimas, e nesse ano a Palestina ela foi reconhecida pela Assembleia Geral da ONU como Estado observador das Nações Unidas, que foi um passo importante, né, frente ao acesso das agências da ONU. E com isso também ganharam impulso as manifestações internacionais em favor da negociação para se alcançar a paz na região. Até hoje tem muitos conflitos nessa região, mas isso eu vou falar quando eu for falar de Nova Ordem Mundial, que é a nossa última aula. Tá acabando, gente, tá acabando. Porque agora vamos falar da África, que também sofreu bastante com essa colonização tardia, né? A colônia francesa da Argélia, ela só obteve sua independência após uma violenta guerra entre 1952 e 1956, ataques terroristas eles atingiram instalações francesas no país, e a partir de 1956 a Frente da Libertação Nacional da Argélia intensificou suas ações motivada pela derrota francesa no Vietnã e pelo apoio da opinião pública internacional da sua causa. Só um minutinho. A independência do Congo ela vem após a Conferência de Berlim em 1885. Começa a história para a independência, tá? Esses países eles não tiveram sua independência no século XIX. E o Congo passou a ser propriedade pessoal do rei belga, né, Leopoldo II, tornando-se em seguida a colônia belga, que servia a pilhagem e exploração de diamantes, ouro, cobre, estanho, né, pelas companhias metropolitanas estrangeiras. Tiveram violentas manifestações populares, né, e aí em 1959 obrigaram a Bélgica a ceder a independência ao país, que só aconteceu em 1960, muito recente, gente. Vocês imaginam de ser colônia super explorada, né, até esses dias. Então, o movimento popular pela libertação da Angola, ele foi, a gente falando aqui da Angola, ele foi fundado em 1956 por Agostinho Neto, e ele iniciou o processo guerrilheiro contra o colonialismo salazarista, né, para outras organizações de libertação. Também surgiram como a Frente Nacional de Libertação da Angola, que era dirigida por Roldem Roberto, e a União Nacional pela Independência Total da Angola, que era chefiada por Jonas Savimbi. Também na Revolução dos Cravos, que foi em 1974, que derrotou a ditadura fascista portuguesa e resultou no Acordo de Alvor, que marcando, né, a libertação angolana para 1975. Tá vendo, gente? É muito recente. Então, a Angola consegue aí sua independência em 1975. Muito recente, tem 46 anos, gente. Na linha do tempo, isso não é nada.
Em Moçambique, o processo de independência ele foi iniciado em 1962 pela Frente de Libertação de Moçambique, de inspiração socialista, né, e era liderada por Eduardo Mondlane. Quando Mondlane ele é assassinado em 1969, Samora Machel ele assume o comando do movimento, né, com a Revolução de 1974. Portugal acelera as negociações pela libertação dessa colônia, reconhecendo sua independência em 1975 também. É muito tempo. E aí na África do Sul, sob a liderança de Nelson Mandela, né, a luta contra o apartheid, que era uma segregação racial, que vocês já devem ter visto, tem filmes muito bons sobre isso. Tem um racial tá separado aqui, mas é racial, gente. Ele lutava, né, e aí foi vitoriosa depois de séculos de sujeição, né. Mandela ele se torna governante do país em 1994 e a África do Sul é reconhecida como um exemplo das potencialidades africanas, apesar das fortes oposições e discordâncias contra os rumos do país. E em 2002 foi constituída oficialmente a União Africana, que era uma organização que substitui a Organização da Unidade Africana, que estava em vigor desde 1963. E aí mostrou bastante ativa já em 2003 e 2004, porque a União Africana ela procurou travar entendimentos pela superação das crises regionais, porque como eles tinham acabado de ter sua descolonização, eles sofriam bastante. Então o objetivo da organização era inspirado, né, no modelo da União Europeia, que era estabelecer um espaço único para seus quase 1 milhão de habitantes, como um parlamento continental, um tribunal pan-americano, um banco central e mais adiante uma única moeda. Os 53 países signatários da União Africana se comprometeram a promover a democracia e defesa dos direitos humanos, o desenvolvimento econômico e o combate à miséria, dando à organização, né, poder para intervir em países em conflitos e resolver mais eficazmente, né, os problemas de desenvolvimento econômico e social, né, que a África vinha sofrendo e sofre até hoje. Criar uma África integrada e forte, né, é um desafio imenso para o século XXI, que eles já têm até hoje, porque se trata de um continente marcado por pobreza, guerras, rivalidades, disputas territoriais, instabilidades políticas e epidemias que são avassaladoras, que já poderiam ter sido erradicadas, mas não são, porque é uma sociedade mesmo que é bem marginalizada pelo mundo inteiro, né? Então, 2 décadas após o fim do apartheid, o presidente sucessor Jacob Zuma, ele tinha pela frente um quadro de enorme desigualdade social, segundo economistas, né? E aí se forma uma elite negra de cerca de 2 milhões de pessoas e uma classe média de 6 milhões de pessoas. O fosso, ele estava entre esses 8 milhões de negros ricos e os 20 milhões e 25 milhões de pobres, que cresceu muito, né? Então, somava-se ainda o desemprego, que atingiu oficialmente 25,5% dos trabalhadores em 2012. Então, a África do Sul sofre bastante, não só a África do Sul, porque a África do Sul, na verdade, é um país que, ali do continente africano, se desenvolveu bem, se você for considerar tudo que aconteceu, mas a África sofre bastante com essa descolonização tardia até hoje. E ali na Ásia a gente viu que não é Japão, não são esses países assim, Filipinas, né? São países como Israel, Vietnã, que sofreram bastante com a questão da descolonização tardia e sofrem até hoje, porque eles colhem frutos disso até hoje, porque é uma história realmente muito recente, gente, aconteceu há menos de 50 anos atrás, é muito pouco. O Brasil sofre com seus processos de descolonização até hoje, com o processo de escravidão, sofre até hoje. Imaginem a África e a Ásia, né? Que a gente sabe que sofrem bastante. Então é isso. É uma aula básica. Acho que semana que vem a gente vai falar sobre Guerra Fria. Não, semana que vem a gente vai falar sobre a Revolução Chinesa. Aí a gente vai falar sobre Guerra Fria, que faz uma síntese bastante de tudo isso. E vocês vão entender tudo isso também, porque tudo isso é consequência da Guerra Fria. E aí, depois a gente fala sobre a nova ordem mundial. E aí acaba a Enem. E eu vou tentar fazer uma aula de revisão também. Então é isso, gente. Boa noite, bons estudos, façam exercícios. E até semana que vem.